wanna let me go, nah, nah, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, nah, nah, now? Cause your love made me go blind. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olá, meus amores, que tal? Como estáis? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumada aqui no canal, né? Sempre falo sobre beleza, sobre cabelo, sobre maquiagem, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu também amo, que é tecnologia, celular, câmeras, que eu sou completamente apaixonada há muito tempo. Então, se você quiser saber a minha opinião sincera desse celular, continue assistindo. E, gente, eu já estava 4 anos com o iPhone 8 Plus, ele já estava ficando muito lento, então foi o momento que eu decidi finalmente trocar de celular e nada mais, nada menos que o novo iPhone 13 Pro Max. Eu estou com ele aqui, olha só que lindo que é esse celular. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse celular, sobre o que eu achei, sobre o preço que eu paguei, o que eu estou achando da câmera, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei muito. Então vamos lá, meus amores, eu estou aqui, olha só, com esse celular que tem uma câmera gigante, pensa numa câmera grande. Esteticamente falando, quem já tem o iPhone 12 Pro Max, você olha assim e é muito parecido mesmo esteticamente. A maior diferença é que as câmeras, elas são realmente muito grandes. Sério, gente, são muito grandes mesmo. Já de cara, essa é uma das grandes diferenças com o iPhone 12 Pro Max. Muitas pessoas me mandaram mensagem quando eu comprei esse aparelho, porque eu já fiz um vídeo para minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Também já gravei alguns vídeos mostrando esse celular. E muita gente falou: Bárbara, eu não vejo diferença desse celular com o iPhone 12 Pro Max. Gente, realmente a diferença é mínima, não tem muita diferença. Eu mesma, sinceramente, penso que nem vale muito a pena fazer o upgrade, porque a diferença realmente é muito pequena. Particularmente, eu penso que a pessoa que quer trocar de celular, que seja uma pessoa que tá vindo, sei lá, do iPhone 6, do iPhone 7, do iPhone 8, como era no meu caso, aí sim vai notar uma tremenda, uma grande diferença, como eu estou notando, porque eu estava acostumado ao iPhone 8 Plus e é uma diferença enorme, especialmente na câmera. Até anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu achei muito lindo esse celular. Esse daqui é o dourado, então ele é muito lindo, é muito elegante, sabe? Eu acho maravilhoso. Então, já falando também sobre o tamanho da tela, eu achei perfeito, especialmente para quem trabalha com as redes sociais, na hora de editar, na hora de gravar, na hora de editar foto, de editar vídeo. Eu especialmente amo que seja uma tela super grande, que dá pra mim ver certinho os detalhes, sabe, aproximar. Então eu gostei muito, porque em comparação ao 8, olha só o tamanho da tela, é muito maior, então é uma tela bem grande. E eu gostei bastante ela tem muita iluminação, é um celular assim que na hora que você vai editar ele tem uma iluminação muito maior do que o 8 Plus. E sem contar, o iPhone 8 Plus, ele tinha um problema muito grande, que era cada vez que ele esquentava, ele baixava a iluminação automaticamente, não tinha como aumentar ou subir a iluminação novamente. E até agora isso não aconteceu. Já estou com esse celular há 3 dias, né? Na verdade não é muito tempo, mas eu utilizo muito. Como eu falei, eu tô o dia inteiro no celular, eu utilizo demais. E até agora não aconteceu, que é uma coisa que pra mim é muito importante, não ficar baixando a iluminação do celular. O que eu gostei muito, bastante mesmo, é a qualidade das câmeras. São 3 câmeras, como vocês podem ver. Ter as câmeras assim tão grande, entra muito mais iluminação, né? E uma das câmeras, ela teve uma mudança no sensor dela, porque entra muito mais iluminação, deixando as fotos ainda com maior nitidez. É a câmera principal, então, por isso dá pra perceber muito
diferença nas fotos e nos vídeos. Outra coisa também é que eles colocaram um estabilizador. Agora ficou muito mais fácil, né? Ainda mais se você aí é como eu, que, né, sempre dá aquela tremidinha básica, tanto na hora da foto quanto na hora do vídeo. Então ele tem um estabilizador muito bom na hora de fazer foto, na hora de fazer vídeo, na hora que você vai fazer movimentos bruscos, ele dá assim essa leve estabilizada para que não seja muito brusco na hora da pessoa ver, especialmente para quem costuma gravar vídeos, como eu que gravo muito vlog. Então nos vlogs aí você tá andando e dá para perceber muito essa grande melhoria, né? Melhorou muito, especialmente na hora de gravar vídeos. E uma outra coisa que é assim, a maior novidade foi o modo cinematográfico, né, que é o modo cinema, que ele desfoca totalmente o fundo e enfoca a pessoa quando está gravando vídeos. Então nós tínhamos antes o modo retrato, que fazia já, né, esse efeito de fundo desfocado, igual fazem nas câmeras profissionais, mas dificilmente você conseguia isso em um celular. Essa é uma grande novidade, eu achei que ficou incrível. Eu testei bastante nesse fim de semana, eu fiz algumas fotos, alguns vídeos, fazendo esse desfoque de vídeo, né, da pessoa, da primeira pessoa com fundo, ou de duas pessoas. Dá pra ver quando está duas pessoas, como desfoca a primeira pessoa com a outra pessoa que tá de trás, um pouco mais de trás. E também na hora de gravar vlogs, eu também gostei demais, porque você tá gravando vlog no modo cine e ele desfoca todo o fundo e fica assim um efeito incrível. Eu adorei essa novidade no iPhone 13 Pro Max. Uma das grandes novidades, das poucas coisas que não tem no iPhone 12 Pro Max. Outra coisa que eu gostei bastante é o modo noturno, são as fotos de noite. Gente, pensa na diferença gigantesca. Não, pra mim, que vim do iPhone 8 Plus, assim, é tudo novidade, né? Eu faço a foto e fico, oh my god, que foto incrível! E eu vou mostrar pra vocês uma grande diferença. De noite nós fomos num barzinho, né, num restaurante, e aí nós fizemos uma foto pra testar, né? E eu fiz uma foto tanto do iPhone 8 Plus e com o 13 Pro Max. E eu vou mostrar agora a diferença pra vocês. Olha só, dá pra ver a diferença gigantesca. O iPhone 8 é uma foto assim super básica, não tem iluminação nenhuma, e já era de noite e essa foto tem uma iluminação incrível, parece que tem um foco aí em cima e foi feita totalmente sem iluminação. Então assim, eu fiquei chocada quando eu vi, eu não estava acostumada com esse nível de fotos tão incríveis e tão maravilhosas. Então, especialmente para fotos de noite, eu estou assim, amando demais. Eu achei uma qualidade excelente, muito boa mesmo. E para vídeos noturnos também fica super bonito e com bastante iluminação. Outra coisa que eu gostei é que eu ainda não estava acostumada é com a conexão 5G. Eu sei que ainda não é todos os lugares, mas aqui onde eu moro, alguns lugares já tem conexão 5G. Então aqui no centro, a gente foi pro centro, tinha conexão 5G e eu notava como ia super rápido. Então essa é uma coisa que eu também gostei. Não é exclusivo do iPhone, desse celular, é uma coisa que chamou a atenção pra mim porque no caso não tinha no 8 Plus. Outra coisa que eu gostei demais é a bateria. Gente, como assim? A bateria desse celular dura horrores. Pra quem estava acostumada com o 8 Plus, que não durava nada, tipo, eu deixava a noite inteira carregando, sempre tinha que andar com duas baterias externas, tinha que fazer umas 5 ou 6 cargas no dia para utilizar o celular, gravar vídeo, gravar stories. E já com o iPhone Pro Max, eles aumentaram a durabilidade da bateria, então ele tá com 2 horas a mais do que a bateria do iPhone 12 Pro Max. Nesse caso, eu estou assim, apaixonadérrima. Eu coloquei, como sempre, o celular para carregar de noite, de manhã. Na hora que eu tirei do carregador, lá para as 9h30, 10 horas da manhã,
Eu fiquei o dia todo, gravei vídeo, fiz stories, tirei foto, utilizei muitas redes sociais, editei fotos. Gente, o dia inteiro eu consumo muito celular, muitas redes sociais, especialmente Instagram, e a bateria durou o dia inteiro, ainda durou um pouco mais do dia seguinte. Eu fiquei assim, como assim? Tipo, a bateria foi acabar no finalzinho da tarde do dia seguinte. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Porque pra mim, sair de casa com as baterias externas e não utilizar é um acontecimento muito importante na minha vida. Então, tá aí os carregadores totalmente sem utilizar, porque, no caso, a bateria aguentou muito. Não senti que esquentou muito o celular, porque esse daqui pegava fogo literalmente. Ele esquentava demais, até incomodava a minha mão. Eu tinha que colocar uma capinha bem grossa, porque incomodava muito as minhas mãos, porque ele esquentava demais. E esse daqui, utilizando o dia todo e a noite inteira, ele aguenta a bateria e não esquenta, então isso é um ponto super a favor. Espero que dure muito tempo até começar a esquentar. Outra coisa negativa, né? Uma coisa que eu não gostei foi o quê? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas não vem carregador. Você compra esse celular, ele não vem com carregador. Ele vem apenas com um cabo, mas a cabeça do cabo, ele não vem. Então você tem que comprar. Eu não gostei disso, de você ser obrigada a comprar o cabo, porque o cabo dele é um cabo muito mais rápido, ele carrega muito mais rápido do que o carregador normal dos outros iPhones, né? Eu não sei do iPhone 12 Pro Max ou do 11 se é a mesma coisa, mas desse daqui é um carregador diferente do iPhone 8 Plus, então eu tive que comprar o carregador dele, né? Ao menos a cabeça do, não sei o nome, a cabeça, eu falo a cabeça do carregador. Eu tive que comprar. E outra coisa que também eu percebi já depois que eu comprei é que não tem entrada para auriculares, para os fones de ouvidos, não tem nada de entrada, então obrigatoriamente você precisa comprar um fone de ouvido com Bluetooth. Então, assim, já tá te obrigando a utilizar os acessórios, né, a comprar outras coisas, porque não vem nada. Então, assim, é uma coisa que eu não gostei. Penso que pelo preço do celular, o mínimo é que tinha que vir todas essas coisas. Já falando pra vocês aqui uma coisa que eu tô o dia todo, assim, com raiva, porque eu não estou gostando, é que no meu iPhone 8 Plus, desbloqueio era pelo botão, né? Você apertava o botão e desbloqueava. A partir do 10 ou do 11, se eu não me engano, já tem o reconhecimento facial. Não estava acostumada com isso, gente. E agora eu cadastrei o reconhecimento facial sem maquiagem. E agora eu estou maquiada e não reconhece, olha só. Tô maquiada, ó, não reconhece, e eu, como assim? Olha, sai aqui o código para mim colocar o código, como assim não reconhece? Ou seja, o celular tá me trollando, quer dizer que eu não sou a mesma pessoa com maquiagem e sem maquiagem, começando por aí. Já tá me trollando. E a segunda coisa é que com máscara, se alguém souber como é com a máscara, porque com a máscara também não me reconhece. Então, tá aí já um ponto negativo que eu não gostei. Mas é que cada vez que eu vou desbloquear aqui, eu tenho que ficar colocando o código, mas tudo bem. É nem só desse celular, né? Mas senão o reconhecimento facial em geral. Eu acho que já começou já desde o iPhone 10 ou o iPhone 11. Falando ainda sobre o reconhecimento facial, que essa também é uma coisa, um ponto negativo também que eu não gostei, é na hora de pagar. Eu tô tendo muita dificuldade na hora de pagar. Ontem eu saí o dia todo, a gente comeu fora, na hora de pagar dava muito erro, porque o reconhecimento facial eu tinha que colocar, tá com a máscara, tinha que tirar a máscara, às vezes não podia tirar a máscara, e aí tentava colocar, tinha que apertar 2 vezes no botão aqui do lado, e aí às vezes não funcionava, tem que colocar o código. Gente, pra mim complicou assim a vida de uma maneira. Antes no iPhone eu tava acostumada, colocava o dedinho, pronto, plim, pagou. Então, isso é uma coisa que pra mim, o reconhecimento facial pra mim tá assim,
não tô gostando, mas do preço, aqui na Espanha, o preço eu paguei 1.600 euros, 1.600 euros. Eu comprei o de 512 gigas, então eu tava entre o de 500 e de 1 tera. Mas eu falei, gente, eu não vou pagar tanto, por quê? Porque quase todas as coisas eu deixo guardado sempre no iCloud, no Google Fotos, eu utilizo os dois. É que eu tenho tanto medo de perder minhas fotos que eu utilizo os dois armazenamentos. Por isso eu decidi por esse de 500 GB, que já é bastante. E com esse daqui eu espero não ter que me preocupar com isso por muito tempo. Para quem já tem o iPhone 12 Pro Max, eu não aconselho mudar para o 13. Eu penso que é bem poucas as diferenças, não são diferenças muito grandes. Se você tem o 12 ou o 12 Pro Max, já são celulares incríveis, excelente. Meu marido tem o 12, ele tá amando demais porque faz umas fotos lindas. Eu troco de celular assim, eu demoro muito para trocar de celular. Eu demoro 2, 3 anos, eu demoro bastante tempo. Eu não gosto de ficar trocando de celular cada ano, né? Por isso eu já tava muito tempo já angustiada, para mim já não estava mais dando certo com o iPhone 8 Plus. Por isso que eu decidi por esse celular e eu estou super feliz, estou super contente e super recomendo. E basicamente é isso, gente. Provavelmente eu devo ter deixado muitos detalhes técnicos. Eu vou deixar aqui abaixo o link da página da Apple, tá? Quem quiser entra lá, lá tem muito mais informações. Eu quis mesmo somente falar sobre assim as coisas que mais me chamou a atenção e mostrar especialmente foto e vídeo, que é o que eu trabalho mais aqui nas redes sociais, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, comente muito aqui abaixo, pergunta, pode falar a opinião sincera de vocês, eu vou amar ler as mensagens de vocês. E é isso, um super beijo, tchau, tchau!